comunicação corporativa está a mudar, aqueles manuais em PDF, os cartazes internos, as apresentações pesadas estão a dar lugar a animações curtas, a vídeos explicativos e conteúdos muito mais dinâmicos. E neste episódio do Comunicar que nos entendemos, vamos falar exatamente sobre esta viragem. E para isso eu tenho um convidado muito especial, o Marco Frasolin. Ele é fundador e CEO da Monkey Business, uma empresa de São Paulo que trabalha com mais de 2.000 empresas do Brasil e em todo o mundo. Eles fazem precisamente a criação de vídeos e animações e apresentações para multinacionais como a Unilever, a Procter Gamble e marcas que todos conhecemos, como por exemplo a Disney, a Smart e a Coca-Cola. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Este episódio é de alguma forma muito especial. É a primeira vez que recebemos um convidado diretamente do Brasil. Ele é o Marco Frasolin, como eu expliquei na introdução. Ele é CEO e fundador da Monkey Business, um estúdio de São Paulo especializado em motion design que trabalha tanto com grandes marcas internacionais como com empresas locais e agências um pouco por todo o mundo. Vamos falar do percurso dele como empresário, da expansão internacional e, claro, desta transformação profunda na comunicação corporativa, onde os conteúdos animados estão a ganhar um papel central. Marco, é um grande gosto recebê-lo aqui no Comunicar que nos entendemos. Seja muito bem-vindo. Nossa, Marta, eu estou muito feliz. É o primeiro programa, né, que eu participo fora do Brasil e estar conectado aí com vocês, né, de Portugal, que assim, a minha família é portuguesa, né, se mudaram para o Brasil aí, meus avós, né, se mudaram para o Brasil, então eu tenho uma conexão cultural aí com vocês e estar podendo conversar hoje com você é um enorme prazer. Que bom, Marco, que bom. Desconheci essa sua ligação de familiar a Portugal com os seus avós, ainda mais sentido faz. E tenho que lhe perguntar aqui por curiosidade: tinha ideia de que zona é que os seus avós eram, cá de Portugal? Sim, eles são de Coimbra. Coimbra, bem no centro do Sim. país. E o Marco já conhece, já esteve em Portugal, já esteve em Coimbra? Não, nunca estive. Nossa, isso é uma falha de caráter minha, mas um dia eu vou corrigir. Então fica aqui o desafio, Marco, de pensar nisso, de vir a Portugal, de vir conhecer a terra dos seus avós, que é lindíssima, digo-lhe já. Marco, queria-lhe perguntar como é que começou aqui a Monkey Business? Houve algum momento, alguma necessidade específica que o levou a criar a empresa, porque foi mesmo o Marco que a criou. Partilhe lá connosco como é que nasceu este projeto. Marta, eu sempre trabalhei como publicitário, né? Trabalhava em agência de publicidade, e sempre trabalhei na parte criativa, né? Na parte visual. Meu sonho era fazer campanha, né? Era fazer página dupla, tal, vídeo, filme para TV. Quando eu trabalhava nas agências, eu percebi que os clientes eles mandavam, além dessas campanhas que a gente fazia, tinha alguns materiais de apoio, né? Então tinham materiais de marketing direto, endomarketing e também tinham apresentações, né? O que acontece é que ninguém do time criativo queria pegar esses materiais, né? Eram materiais que, assim, o diretor de arte não queria mexer, ele queria fazer os trabalhos mais importantes. O assistente de arte também ficava um pouco receoso, porque eram trabalhos menores, né? E na época eu estava começando a minha jornada, eu era o estagiário. Então, acaba que eu pegava tudo para fazer. E a gente nunca tinha muito tempo para se dedicar para esses materiais, principalmente para as apresentações. Então, a gente fazia meio correndo, pegava lá alguns elementos que a gente já tinha criado para as campanhas, colocava no PowerPoint, dava uma animada e mandava para o cliente. E a surpresa é que os clientes adoravam, mesmo a gente não tendo se dedicado ao máximo, porque não era, né, o nosso ponto focal naquele momento. Então, teve um momento que eu saí da empresa e eu fiquei com isso na cabeça, né? Por que que a gente, e se a gente pegasse todo o esforço que a gente faz para fazer uma campanha, para fazer um filme, uma página dupla, e a gente aplicasse isso na apresentação, né? Então, eu comecei a desenvolver um método.
Esse método eu comecei pela parte visual, que é o meu background, né? Então, eu comecei a entender como que ia ser os softwares que a gente ia usar, como é que a gente ia aplicar tudo isso no PowerPoint, porque até hoje, né, praticamente 100% do que a gente faz, né, de apresentações é transmitido no PowerPoint. Não quer dizer que a gente faz no PowerPoint, né? A gente faz no Photoshop, no Illustrator, a gente faz em vídeo, a gente faz captação, tira foto e tal. Mas isso começou a ser um método novo, né? E aí, nesse momento que eu estava desenvolvendo um método, eu estava em casa, né? Estava desempregado na época, e um amigo meu que trabalhava numa outra agência me conectou e falou: Marco, a Warner Bros. Acabou de ligar aqui e eles estão precisando de uma apresentação, só que a gente negou, a gente não faz. Né? E aí eu fiquei super extasiado, né? Aí eu perguntei para ele, quem da Warner Bros? Ele falou, não sei, né? Eu só fiquei sabendo que teve um contato. E aí eu fui lá no LinkedIn e fiquei clicando e procurando e achei a pessoa, né, que estava procurando. E aí acabamos fechando a primeira apresentação. Foi um grande teste, um teste do método, né? Porque era novo, né? Ninguém estava fazendo. Incrível, Marco, e desculpa interrompê-lo, e logo para uma grande organização como essa, portanto foi começou ali de uma forma incrível, que giro. Sim, Marta, assim, eu sou muito grato porque eles alavancaram muito o meu trabalho, porque a apresentação da Warner Bros. É um evento que eles estavam fazendo e, assim, na época, isso foi em 2009, né? Eles mandaram para a gente todos os DVDs com os personagens, então tinha lá o Harry Potter, os Flintstones, Pernalonga, e aí a gente pôde praticar o nosso método com os personagens, né? Então animar, fazer eles falando, tal dentro de uma apresentação, isso foi muito inovador, né? E aí a gente acabou provando esse método, né, em 2009, e a partir da Warner eu consegui gerar aí um portfólio, né, um trabalho para mostrar muito bonito, né, muito impactante. Então eu conseguia prospectar novas empresas e aí mostrar para eles, olha como a sua apresentação pode ficar, né? E aí acabou dando muito certo. Então, assim, esse método, ele acabou, né, faz 16 anos que eu criei ele, então são 16 anos de retrabalho, né, porque as coisas vão mudando, né, as tecnologias mudam, também as curvas de atenção do público também vão mudando. Então, por exemplo, lá em 2014, eu desdobrei esse método para a gente também fazer animações, para a gente também fazer vídeos, todos corporativos, mas seguindo essa mesma base, né? Desenvolvi também, em cima desse método, como fazer um planejamento, como fazer uma argumentação para você conseguir vender aí uma ideia que talvez você tenha alguma dificuldade de vender. E aí começamos a aplicar storytelling, motion design, animação, e hoje a gente, né, tem essa grande atuação no mundo, né, em mais de 2.000 empresas trabalhando com a gente para fazer suas apresentações, vídeos e animações. E de algum modo, portanto, o Marco teve ali uma porta de entrada gigante, também muito fruto da sua proatividade, sobretudo no LinkedIn, não é? Que foi no fundo à procura da pessoa que estaria à procura desse trabalho, e, pronto, e como explicou, depois esses trabalhos servem quase de amostra para as outras empresas perceberem o que é que vocês podem fazer por elas. Mas em que momento, como é que se chega depois a uma Unilever, a uma Procter Gamble? São gigantes multinacionais. Quando é que o Marco sentiu, enquanto empresário, que o negócio já estava de alguma forma a escalar e também ali a internacionalizar? Ah, sim. Olha, eu tenho, assim, bastante nítido na minha cabeça quando eu deixei de ser um empreendedor para ser um empresário, né, porque isso Certo. muda muito a nossa cabeça, né. Como empreendedor, eu acho que, eu fui muito bem como empreendedor, porque eu sempre fui de trabalhar muito, né, acho que talvez por esse background de trabalhar em agência de publicidade, não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil, geralmente, o trabalho das agências ele é bastante intenso, né, com bastante horas de trabalho, então eu estava sempre Sim, sim, ocupado. muito intenso, isso mesmo. Também? Tá. Sim, E aí eu acho que eu me desenvolvi bem como empreendedor exatamente por causa disso, né. Mas assim, é difícil você conseguir, por exemplo, as dificuldades que eu senti foi, primeiro, organizar administrativamente a empresa, né, porque eu sou uma pessoa de criação, e eu tinha muita dificuldade nisso, mas eu tive muita sorte de ter pessoas junto comigo nessa trajetória, né. Então,
Eu tive pessoas de criação que eram geniais, então elas, eu acabo pegando o mérito, né, de desenvolver, mas, eu criei a base do método, mas a aplicação do método foi feito por pessoas incríveis nas suas áreas. Então, a gente trocava muito. Então eu tive um sócio, né, que hoje já não está mais comigo, mas que é um grande amigo meu de infância, que ele entrou e ajudou a montar a questão de operação junto comigo, a questão administrativa, contábil, até questões legais, que ele era uma pessoa muito alinhada com isso, né? E aí eu tive, por exemplo, eu tive pessoas na criação que aplicavam o método todos os dias e iam me dando feedback de coisas que estavam funcionando, de coisas que não estavam funcionando, até feedbacks para a gente entender como metrificar essa produção e saber vender melhor, porque cada dia mais, e eu acho que no pós-pandemia a gente sente isso um pouco mais forte aqui, as empresas e os profissionais têm menos tempo, né, de poder nos dar esse tempo de criação. Então, muito do nosso sucesso também foi de ter um método bastante eficiente, onde a gente consegue passar por todas essas etapas criativas em um tempo meio curto. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer uma apresentação de uma convenção de, sei lá, 100 slides criativos em 3 semanas. E às vezes é o tempo que o cliente tem, às vezes nem 3 semanas ele tem para passar para a gente. Então, eu tive muita sorte de conseguir ter pessoas ao meu lado que foram aplicando, pessoas muito inteligentes, muito empenhadas, que foram aplicando o método e me dando feedback, e aí a gente foi deixando ele mais prático. E aí sim eu acho que com a ajuda do meu sócio, né, do meu ex-sócio agora, com a ajuda desse time, eu pude deixar de ser um empreendedor e pude ser um empresário. Mas eu acredito que, assim, você virar um empresário é um processo longo, às vezes doloroso, porque você precisa aprender a vencer alguns medos. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui uma pessoa muito introvertida, e aí eu tive que aprender a ser extrovertido, eu tive que aprender a me expor mais, a defender minhas ideias. Então, não só numa questão de operação, de aprendizado, por exemplo, de técnicas, né, de administração e tudo mais, mas também eu tive que revisitar muito da minha personalidade para conseguir tentar ser um bom empresário. E eu não acho que eu estou lá ainda, né? Todos os dias a gente continua tentando, né? Então, hoje é mais um dia de tentativa de ser um melhor empresário. É todo um processo, não é? É todo um processo que nos vai trazendo aqui, desafios e mais desafios e mais desafios, mas é realmente algo especial. Ó Marco, 16 anos de empresa, e tem mais de colaboraram já com mais de 2.000 empresas e marcas. Quando começou o motion design não estava com o hype que está agora, portanto agora é algo que nós de alguma forma normalizamos e começamos a ver de uma forma um pouco mais massificada, mas na altura não era assim. Pergunto-lhe, eh, a partir de quando é que conseguiu perceber que de alguma forma esta transição dos PDFs tradicionais e das apresentações tradicionais poderiam estar aqui a ganhar um pouco mais de escala, porque são 16 anos, portanto acredito que tenha aqui percebido isso. Falou também aí na questão da pandemia, não sei se foi aí o ponto de viragem. Quando é que sentiu que há aqui esta escala, digamos assim, para esta transição de algo mais boring para algo aqui mais animado, eu diria. Sim, olha, a gente em 2009, a partir de 2009, a gente teve esse desafio de, meio que explicar para o mercado que daria para você converter aquele PowerPoint feito de uma forma caseira, amadora, né, em algo profissional. Isso, né, como a gente falou, a gente teve, a ajuda da Warner e de outras grandes empresas que compraram a ideia, e isso nos deu um endosso para conseguir vender para outras, né. Mas assim, eu sinto que assim, a gente tinha duas questões que caminharam juntas meio que sem querer. Chegou um momento que a gente bateu no teto, vamos dizer assim, né? A gente já estava atendendo várias empresas, já tinha uma equipe grande, né, de mais ou menos 30, 40 profissionais trabalhando na criação da Monk, né? E a gente sofria muito com sazonalidade. Porque, geralmente, as contratações das apresentações, elas têm um grande volume
no começo do ano, final do ano para até mais ou menos o mês de abril, que é onde a gente tem as grandes convenções e tal. E aí depois a gente tem um certo platô, né, durante o meio do ano, com algumas pequenas quedas, mais ou menos no mês de julho, que não acontece muita coisa grandiosa, mas continuam acontecendo aquelas apresentações, por exemplo, institucionais, de vendas, aquelas que a gente sempre tem, né? Mas o grande volume a gente perde e depois retoma. Isso estava desgastando bastante a equipe, né? Porque tinha momentos que a gente tinha muito trabalho. E aí também a gente tinha um problema também administrativo, porque a gente tinha que dobrar praticamente a capacidade produtiva da equipe, então contratar mais gente com um grande problema, porque não dava tempo de treinar do jeito que a gente faz. E o que a gente faz é muito único, né? Então, assim, você não consegue achar pessoas prontas no mercado. Então, a gente sofria muito com isso. E, sem querer, alguns clientes começaram... E aí, de novo, né? Eu acho que eu tive mais uma sorte aí na vida, né? Que os clientes começaram a demandar. Então, os clientes começaram a falar, olha, sabe essa apresentação que você faz? Porque o que acontece, Marta? A gente chegou num momento que a gente começou, por exemplo, lá em 2009, a gente usava o Photoshop, fazia tudo no Photoshop e aí jogava para o PowerPoint e só animava no PowerPoint. Mas assim, o PowerPoint era 1% do trabalho, 99% estava lá no Photoshop, recortar a imagem, tratar, fazer de acordo com como a gente faz uma campanha publicitária. Só que nós estamos evoluindo, né? Então a gente começou a usar também o After Effects, começamos a fazer vídeo, começamos a filmar, começamos a ter uma área audiovisual dentro da empresa para dar suporte à área de apresentações. E aí chegou um momento que os clientes começaram a falar: olha, eu quero toda essa animação que você faz, mas eu não quero uma apresentação, eu quero para fazer a minha campanha, né? E aí a gente negou, não, a gente não sabe, a gente não faz, até o momento que a gente percebeu que a gente estava negando demais. E aí, até esse meu sócio que saiu, que foi quem plantou esse desafio, ele falou: ó, gente, a gente tem que evoluir, né? A gente tem que passar para isso. A gente já está muito bom nas apresentações, mas esse é um desafio que o mercado está demandando da gente, a gente precisa aprender. Então, nós vamos entender como fazer esses materiais fora. E aí sim chega nessa questão que você perguntou, né? E aí que a gente começou a perceber que, por exemplo, talvez todo esse movimento sociocultural que a gente vive, né, de queda de atenção, de queda de tempo de atenção, né, até com essa questão do TikTok, né, que a gente vê até que as músicas estão ficando mais curtas, né, e mais focadas no chorus, por exemplo, no refrão, que é para que a pessoa não saia da música. Então, a gente percebe, as pessoas prestam muito menos atenção, ainda mais no material corporativo, né? Então, assim, a gente, nas estimativas que eu tenho aqui na agência, em 2009, quando a gente começou, a média de slides de uma apresentação era de 59 a 70. Hoje é de 10. Então, ninguém Incrível. mais faz. Isso isso já explica muita coisa, Marco. Eu sem revelar aqui nada de confidencial, obviamente, tem algum exemplo que se esteja a lembrar de um projeto onde o motion design tenha melhorado muito a comunicação interna, ou externa da empresa? Assim, um desafio que vos tenham apresentado que fosse aqui um bocadinho mais difícil, digamos assim. Sim. Recorda-se de algum caso? Olha, uma questão que para a gente é bastante complexa é assim, conseguir traduzir informações difíceis para um público que não entende ela, né? Colocando de uma forma mais pontual, por exemplo, a gente trabalha muito com algumas indústrias químicas, né? Por exemplo, a própria DuPont, a Procter Gamble. Então, eles têm lá, vamos supor, né, a área de desenvolvimento e inovação deles, né? Uma área que está mais focada na questão química. E aí eles descobrem uma nova molécula que vai ajudar a limpar melhor as roupas. E aí eles querem que essa área de pessoas muito técnicas querem vender essa ideia para o pessoal do marketing. E o pessoal do marketing tem que entender, tá, como que eu faço essa descoberta da minha área de desenvolvimento virar um produto. Aqui, por mais que sejam áreas da mesma empresa, existe sempre um gap de comunicação que a gente entra para resolver. Então, o pessoal da área química explica para a gente o que aconteceu, e aí é o mérito todo do nosso time de roteiristas e de atendimento e planejamento, porque eles precisam ser muito versáteis de entender de vários assuntos, né? Então, eles entendem aquela descoberta, como funciona,
e eles entendem como transmitir aquilo para o marketing e como criar, por exemplo, um segundo material para o marketing conseguir vender isso para os seus clientes. Então, a gente trabalha muito nessa parte de tradução de mensagens, vamos dizer assim. Então, por exemplo, É um excelente exemplo este, não é? Até de uma dificuldade ou de um desafio entre equipas internamente, às vezes conseguir explicar alguns projetos e alguns desafios que se querem alavancar e que são tão específicos de áreas tão difíceis de compreender ao comum dos mortais, que no fundo, de alguma forma, aqui o vídeo e a animação conseguem explicar ou simplificar a mensagem que de outra forma se torna muito mais difícil de compreender. sim, exato. E assim, a gente consegue condensar, sabe, Marta? Porque, por exemplo, muitas vezes o cliente vem para a gente com um manual em PDF, como você mesmo disse, né, de 60 páginas. É um manual de onboarding, né? Toda vez que nós temos novos funcionários, eles precisam conhecer esse manual. Eles já sentem que as pessoas não estão prestando mais atenção no manual, não estão mais lendo, não estão mais estão trazendo dúvidas para o dia a dia que elas não deveriam ter, porque aquilo já está no manual. Mas como a gente está falando, né, na geração TikTok, a gente tem menos atenção para ler aí 60 páginas. Então, o que a gente faz? A gente traduz isso numa animação, por exemplo, né? E aí o fato da gente transformar todo esse conteúdo num storytelling, colocar personagem, não precisa ser infantilizado, né? Quando a gente fala isso, a gente às vezes lembra de alguma coisa mais infantilizada, mas não precisa ser. E a gente consegue traduzir, por exemplo, 60 páginas em uma animação de 4 minutos, ou 4 animações curtinhas de 1 minuto, cada um contando um tema, ou, né, 4 animações de 1 minuto e 4 apresentações de 10 slides. Então, a gente começa a distribuir isso em materiais que são mais amigáveis, né, vamos dizer assim, para a pessoa entender. E aí, ao invés da pessoa ter um PDF para ler, ela vai ver uma animação. E aí, Marta, acho que sem querer, a gente acabou respondendo também a uma outra demanda, porque para mim, por exemplo, é assim, né? Esses dias minha esposa estava fora, eu tinha que cozinhar um prato aqui que eu não sabia. E ela tinha me dado as orientações, mas eu esqueci. Então, eu fui lá e coloquei no YouTube, né? E vi o vídeo de como fazia e fui seguindo. Por que eu não coloquei para ler um texto, né, da receita? Eu preferi achar um vídeo, né? Então, eu acho que isso a gente acabou respondendo muito bem a essa nova ideia do mercado, né? Ninguém mais quer ler, né? Ainda mais materiais que você não tem muito interesse, você precisa daquilo e precisa ser rápido. Então, a gente conseguiu responder. Acho que o audiovisual está ajudando nisso, né? E a gente consegue trabalhar dessa forma. E que feedback é que têm, sobretudo neste ambiente mais corporativo, neste tipo de apresentações, que são aqui um bocadinho mais boring, como víamos atrás, e que vocês acabam por, enfim, por resolver aqui este desafio, tornando aquela informação muito mais atrativa, dinâmica e mais curta. As equipas dão-vos feedback sobre como é que esse material foi percepcionado, no fundo, que resultado é que tiveram de adotarem estas técnicas de comunicação? Têm feedback dos clientes nesse sentido? Sim, sim. A gente tem bastante feedback positivo, não só na questão criativa e de eficiência, porque é difícil metrificar isso, né? Eu tive um grande problema no começo, nos primeiros anos, que muitos profissionais, muitos clientes me perguntavam: bom, mas por que eu vou te contratar para fazer um material que o meu assistente faz? Né? Por que eu vou pagar? E assim, eu entendo que, por exemplo, hoje as animações e os vídeos não tanto. Mas as apresentações, lá no começo, era um material muito assim, de apoio, vamos dizer assim. Não é toda empresa que poderia investir nisso, né? Então, as empresas às vezes não tinham verba, né? De onde a pessoa tira a verba para investir numa apresentação? Então, eles me perguntavam muito disso. Você tem um ROI para me mostrar? E assim, pô, como é que eu vou metrificar isso, né? Então, por exemplo, olha, uma apresentação de um evento de uma multinacional teve mais retenção. Como é que eu, né? Eu teria que contratar um instituto de pesquisa, então não dá, né? Então eu tinha que falar, olha, não tenho como metrificar, mas eu te testa, né? E vamos ver o que vocês acham, né? E felizmente as pessoas gostam.
Mas uma coisa que eu percebi também, Marta, é que não é só na questão criativa e de eficiência que os clientes precisam da gente. E aí vem um terceiro pilar que eu vou dizer que não é um pilar que eu gosto muito, mas eu preciso colocar, que eles não querem fazer, né? Simplesmente eles não têm tempo de fazer ou eles não querem fazer. Então, na hora de fechar ali, fazer uma apresentação, vamos supor, né? A gente trabalha muito para John Deere, de tratores, né? Máquinas agrícolas. E uma das coisas que eles falam é o seguinte: olha, a gente não tem tempo de trabalhar nesse material. Uma convenção da John Deere tem 300 slides. Então a gente precisa pegar todo o conteúdo, achar o conteúdo. Muitas vezes a parte do conteúdo é um gargalo muito grande de produção, porque esse conteúdo às vezes não está em lugar nenhum. Né? Às vezes está um pouco numa área, um pouco na outra área, então a gente tem que mandar os nossos roteiristas, os nossos atendimentos para poder reunir essas áreas e extrair deles os materiais. E, então, esse trabalho e aí uma coisa interessante, né? Porque o próprio pessoal da John Deere falou: olha, pela primeira vez a gente consegue curtir um pouco a convenção. Porque antigamente a gente ia para um hotel, né, um resort nas Bahamas para fazer nossa convenção, e a gente não via o hotel, a gente ficava 5 dias trancado no quarto fazendo PowerPoint. Que Né? E agora, maravilha! Esse feedback também é incrível também, não é? Porque permite, lá está, às equipas que estão diretamente ligadas ao projeto ficarem tranquilas, no sentido em que vocês estão a fazer aquilo em que são especialistas, não é? Portanto, não têm que estar exato. preocupados com isso, e usufruem muito mais do evento. Claro que sim, esse feedback acredito que para si, enquanto empresário, seja valioso e seja aquele capital emocional muito, muito, muito importante. Marco, é inevitável falarmos na inteligência artificial, obviamente. Qual é o papel dela na sua área, nesta área em concreto do motion design? Isto no seu trabalho efetivo, não é? Portanto, acredito que utilizem estas ferramentas, mas dir-me-á se utilizam ou não. E, ao mesmo tempo, perguntar-lhe se de alguma forma a inteligência artificial pode dar a ideia ao mercado de que afinal há outras soluções e de que não é necessário termos alguém especialista a fazê-lo. Obviamente que, obviamente que dir-me-á que não, sabemos disso, mas para explicarmos aqui a linha de raciocínio. Olha, Marta, eu espero que não. Assim, eu confesso para você que eu já passei por todas as etapas do luto com a inteligência artificial, sabe? Primeiro eu pensei, fiquei, nossa, acabou meu negócio, não vão mais me chamar para nada. Depois eu fui, né, primeira etapa de negação, né? Não, não, isso não vai acontecer, tal. Aí depois eu pensei, não, alguém vai regular, vai ter o governo vai regular, não, não vai regular. E depois eu pensei, não, ninguém vai me chamar mais para nada, eu tenho que achar outra profissão, vou ter que estudar outra coisa. Mas, assim, finalmente eu tive coragem de ir estudar inteligência artificial mesmo, né? Fiz uma pós-graduação até em inteligência artificial, assinei um monte, fiquei fazendo testes e tal. E eu comecei a entender um pouco mais e comecei a ver como ela pode entrar na nossa vida aqui, na empresa, né? O interessante é que, assim, logicamente que a gente perde uma parte dos nossos clientes. Porque aquela apresentação um pouco mais simples, que talvez a pessoa vai fazer, tem 10 slides, ele vai fazer rápido, e que ele nos contrataria, talvez ele não contrate mais, ele faça numa IA mesmo, porque não tem muito tempo. Então, funciona com uma qualidade um pouco inferior e talvez sem as técnicas de argumentação, persuasão, storytelling, direção de arte que a gente consegue aplicar, mas se funciona para ele ali, ok, ele consegue resolver o problema dele, né? O interessante é que assim a gente continua sendo demandado para as grandes apresentações, né? Eu acho que assim a apresentação talvez seja o produto que seja um pouco mais corre um pouco mais de risco, né? Nas inteligências artificiais, vídeos e animações, por mais que a inteligência artificial faça muito bem, eles ainda não conseguem condensar uma mensagem mais longa, não tem uma certa continuidade de visual, tudo mais, então a gente consegue continuar trabalhando bem, né? Mas assim, ao estudar a inteligência artificial, eu percebi algumas questões. Por exemplo, alguns clientes já estão colocando nos contratos que eles não querem que a gente use. Então a gente tem que assinar que não vamos usar nenhuma inteligência artificial. É engraçado isso, né? Eu achava que ia ser já uma coisa muito eficiente, mas não, eles pedem para a gente não usar.
Até porque a gente sabe que assim, a gente trabalha, Marta, com informações muito sigilosas. Então, muitas vezes a gente está trabalhando aqui em lançamentos de produtos que vão vir para o mercado. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando em lançamentos de produtos que vão vir para o mercado em janeiro, né, de 2026. Então, vamos supor que eu coloque isso numa inteligência artificial e de alguma forma isso vaze. Porque a gente sabe que quando a inteligência artificial faz, você não é proprietário daquela ideia, né? Ela vai meio que arquivar aquela ideia, por mais que você coloque para ela É um ficar. ponto muito importante, Marco. Obrigada por ter falado nisso, não é? Esta questão da responsabilização que temos de ter, esta consciência que temos de ter que quando utilizamos estas ferramentas e lhes damos de certo tipo de informação, ela fica ali disponível e arquivada e passível de ser utilizada e em temas sensíveis como este que está a referir, é um problema ético muito, muito interessante de falarmos sobre ele. Obrigada por trazê-lo aqui. Sim, sim, isso assim, a gente entendeu no dia a dia, né? Nós fomos percebendo que, assim, olha, eu não posso colocar isso em lugar nenhum, até os nossos funcionários assinam termos de NDA, que a gente não pode contar algumas coisas. Por exemplo, né, nós fizemos apresentações muito sensíveis, como quando a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil em 2016, o governo brasileiro contratou a gente para fazer as apresentações deles para o Comitê Olímpico. E a gente, na imprensa, não estava praticamente saindo nada. A gente só sabia que o Brasil ia ser um dos candidatos, mas a gente já tinha muita informação aqui. Então a gente acaba trabalhando com informações muito sensíveis que se a gente coloca numa IA como essas que a gente está acostumado aí, né, o ChatGPT, o Nano Banana, o Gemini, a gente sabe que ela pode se perder por aí, então a gente não pode correr esse risco. Por outro lado, nós criamos alguns robôs de inteligência artificial internos aqui, para ajudar o nosso time de roteiro. E isso está ajudando bastante, né? Porque o que acontece, Marta, os nossos roteiristas, eu sempre brinco com os clientes assim, nós temos um desafio que assim, o cliente ele é muito, ele tem um conhecimento profundo daquele assunto. Nós não temos, mas a gente tem o conhecimento da forma. Então a gente precisa se juntar para poder pegar o conhecimento que ele tem, né, e aplicar uma forma criativa e mais eficiente para que ele consiga vender essa ideia numa apresentação, no vídeo ou numa animação, mas nós não somos proprietários daquele conteúdo, né? Então, assim, nós tínhamos um desafio que é o seguinte, por exemplo, na mesma semana que um roteirista acabou de escrever um roteiro de uma apresentação para o CEO da Votorantim para falar de cimento, né? Então ele precisa entrar no mundo da Votorantim, ele precisa, ou por exemplo, né? A gente está fazendo o salão do automóvel para falar das novas tecnologias que os carros da Ford vão ter. Então, o nosso roteirista precisa entrar nesse mundo para poder discutir com o cliente como colocar isso. Quando esse job acaba, e esses jobs acabam rápido, né, na questão de roteiro, em uma semana está entregue, esse roteirista, por exemplo, ele vai passar para um vídeo que vai ensinar como fazer a aplicação de um medicamento para transplante de fígado. Então, assim, o nosso roteirista, ele precisa conseguir navegar, os nossos roteiristas, né? Até por isso que a gente precisa ter vários, em vários universos muito diferentes. E isso levava muito tempo para ele conseguir fazer essa imersão. Hoje, com os robôs que a gente criou de roteiro, a gente criou uns robôs que conseguem trocar informações com o nosso roteirista para que ajude ele a desenvolver linhas argumentativas e metáforas, analogias, como abordar temas de formas diferentes. Então, vamos supor, né, a gente conversa com esse robô falando, olha, eu tenho que falar sobre esse tema, né, só que eu tenho um público que não concorda com esse tema. Às vezes a gente tem isso, né, a gente vai apresentar um produto, uma inovação, alguma coisa que o público-alvo que está assistindo tem uma grande resistência contra aquilo, né, seja uma resistência cultural, ou uma resistência até de entender que aquilo não funcione para ele, né? Então, como é que eu venço essa resistência desse público? E aí esse robô começa a dar caminhos. Olha, você pode abordar por aqui, você pode fazer uma analogia, você pode contar uma história. Então isso está ajudando bastante a gente a desenvolver roteiros mais profundos, com mais versatilidade criativa e em menos tempo. Na parte visual, a gente ainda não conseguiu aplicar de uma maneira eficiente e que dê algum tipo de vantagem para as nossas criações. Mas a gente está estudando
sempre para tentar ficar na vanguarda dessa tecnologia. E perguntar-lhe, Marco, olhando para o futuro de alguma forma, e da experiência que já tem no mercado, daquilo também que vai estudando, o que é que o Marco diria que poderão ser algumas tendências aqui na área do motion design nos próximos tempos? Tá, eu acho que assim, a gente está percebendo que a fragmentação da comunicação, ela é cada vez maior, então muitas vezes, o que a gente tinha de por exemplo, uma peça de 3 minutos, ela está funcionando melhor em 3 peças de um. Então a gente está fragmentando mais, a gente precisa ser muito mais direto ao ponto, então isso é uma coisa que está modificando até o nosso método criativo, nosso método de roteiro, por exemplo. Eu me baseava, quando eu criei o método, em arcos narrativos. Então eu tentava pegar alguns arcos narrativos, por exemplo, né, a Jornada do Herói ou a Pirâmide de Freytag, alguns arcos já bastante clássicos, né, que todo mundo sabe aplicar aí no dia a dia, eu tentava desenvolver métodos em cima deles. Eu estou percebendo que alguns arcos narrativos um pouco mais longos não funcionam mais. A gente precisa encurtar eles. Então, por exemplo, né, se a gente for pegar a jornada do herói do Campbell, ele tem ali 7 pontos fundamentais para você passar. Hoje, às vezes, a gente tem que passar só em 4. E eu sei que a gente está maculando aí o nosso amigo Campbell quando a gente faz isso, mas o grande problema dos nossos clientes hoje é a atenção, então é impacto e atenção. Então a gente precisa saber gerar o impacto de uma forma muito rápida. Por exemplo, né, um exemplo simples, quando a gente vai apresentar uma nova solução. Antes, a gente fazia uma construção de um arco narrativo para chegar na solução. Então, a gente ia explicando para aquele público quais são os passos criativos Hoje não. Hoje a gente precisa já apresentar a solução primeiro e depois contar o que foi feito. Porque as pessoas me parecem que elas não querem mais aguardar para ver como a gente falou no começo, né, o chorus da música. Não dá mais para a gente esperar para chegar no refrão. O refrão tem que vir de primeira e depois você explica. Então eu percebo exatamente isso. E aí vem para aquela questão, né, que você colocou no começo, né, Marta? Por exemplo, o PDF, o manual, não tem nada disso. E eles ainda são feitos de uma forma que não funciona mais para o público. Eu não diria nem que é culpa do público, né? É uma questão cultural, mas é uma questão também que assim a gente percebe que os profissionais não têm mais tempo. Não adianta a gente cobrar tempo deles, É a né? Então, própria evolução também dos tempos, não é? A evolução dos tempos, a evolução das tecnologias, as redes sociais que nos vieram trazer aqui este desafio da economia da atenção, não é? Todos nós estamos aqui a tentar captar a atenção de alguém, pelo menos durante 30 segundos. E aqui no métier corporativo é muita questão de que nós temos que não só reter a atenção, como captar essa atenção, mas garantir a compreensão. Estamos a falar de meios e de ambientes, não é? Portanto, em que não é uma questão de entretenimento, correto, Marco? Estamos aqui a falar numa questão corporativa, empresarial, em que muitas vezes está a tentar passar conceitos que não são mero entretenimento. Portanto, podem ter aqui uma versão um pouco mais leve na sua compreensão, mas temos de garantir que ela chega às pessoas, não é? Que a mensagem é curta, mas que é compreendida, e é isso que vocês também garantem, não é? Portanto, que há essa compreensão da mensagem, por mais leve, por mais light que ela esteja. exato. Eu dou aula, e eu costumava dar aula em cursos de pós-graduação, né. Esse método que eu desenvolvi acabou virando um curso, e aí eu lembro que, era muito fácil dar aula na pós-graduação, né. E aí um dia me chamaram para dar aula na graduação como professor, convidado, né. E eu tive uma grande dificuldade, e eu lembro que a coordenadora do curso falou para mim, falou assim: "Marcos, você percebeu a diferença? Na pós-graduação o aluno te quer, ele está ali, ele quer te ver. Na pós-graduação ele não quer te ver. Então, e aí eu percebi que até nisso, o mesmo curso, eu precisava inverter algumas coisas. E aí a gente percebe que realmente, essa comunicação, eu lembro agora de um case que a gente fez um treinamento para a Turner, para os canais da Turner, tem, né, a CNN, o Cartoon Network, eles tinham um treinamento que eles faziam para o time de vendas, né, de empresas que vendem TV a cabo aqui no Brasil, e esse time de vendas, eles atendiam os clientes das TV a cabos e eles tinham que
oferecer os canais da Turner. Só que eles não conheciam os canais, eles não assistiam esses canais. Então eles tinham um treinamento, só que olha que interessante. O treinamento deles não estava funcionando bem. E nós fomos entender por quê. Porque eles apresentavam os canais para esse público, que era um público assim de telemarketing, público de vendas, assim, pessoal mais novinho, 17 anos, 18 anos, primeiro emprego. Eles falam assim: olha, você tem que vender o Cartoon Network. E eles falavam para a pessoa: olha, o Cartoon Network tem um share de tanto, está em tantos domicílios. Você não vende com esses números. Só que esses números, eles são importantes para o marketing. Só que como o marketing da empresa que criou a apresentação, ele colocou esses números como argumento de venda. Não é isso, né? Então, o nosso trabalho foi entender, não, a gente precisa argumentar de acordo com o ponto de vista de quem vai comprar, não de Isso quem mesmo. está, né, metrificando. Então, assim, para quem estudou comunicação, né, eu até brinco que, assim, são coisas até meio salutares, assim. Só que, no dia a dia, no mercado, essas técnicas de comunicação vão se diluindo no dia a dia, e os profissionais deixam de contar com elas e começam a perder eficiência, qualidade, né, nas suas comunicações do dia a dia e acabam performando de uma forma ruim. E o nosso trabalho está aí exatamente para dar esse apoio para eles. Excelente, excelente exemplo. Eu diria que nós estudamos quase aquilo que em teoria da comunicação, há uns anos, quando estudamos, dávamos que era estamos a regressar ao nivelamento por baixo da mensagem. O nivelamento por baixo é estamos a ter a necessidade de conseguir explicar da forma o mais simples possível, no maior espaço de tempo possível, mas com a maior eficácia possível. E, portanto, simplificar, simplificar, simplificar é que o grande desafio que temos em mãos. E com certeza que o Marco e a sua equipa o fazem lindamente através aqui do Motion Design. Marco, antes de nos despedirmos, eu não sei se o Marco sabe, nós temos aqui umas cartas na manga, mais concretamente, faço sempre uma pergunta aos convidados aqui de um baralho de cartas de Google Pod, que são cartas para conversas de podcast inesquecíveis. São cartas, é um baralho, uma iniciativa da Escola Portuguesa de Podcasting que nos ajuda aqui a lançar umas perguntas diferentes e desafiantes para os convidados. Portanto, se o Marco me autorizar, eu vou então baralhar. Vou aqui baralhar as cartas e vou tirar uma à sorte, está bem? E o Marco vai ter de fazer o favor de responder. Aceita este desafio? Marta, eu confesso que, assim, eu acompanho o podcast e essa é a parte que eu mais temia. Olha, saiu aqui uma pergunta bastante interessante. Eu acho que o Marco não vai ter dificuldade em responder, Graças a Deus. à exceção do facto de ser aqui um pouco introvertido, como já comentou connosco, mas ainda assim eu penso que estamos a salvo. Portanto, no fundo, a carta que lhe saiu é um desafio criativo. E qual é o desafio? Descreva um dia perfeito para si. Como é que é um dia perfeito para o Marco? Olha, tá, eu vou descrevê-lo através de uma antítese, Ok, tá? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? Então, assim, para mim, o dia perfeito é onde eu consigo me concentrar em projetos da empresa, para continuar desenvolvendo o nosso método, para continuar, trabalhando a nossa comunicação, esse é o meu dia perfeito. Eu vou te falar, Marta, que o meu dia perfeito é o dia que eu falo pouco com pessoas, eu trabalho mais sozinho, né? Mas agora vai a minha antítese. Esse é o dia perfeito do Marco profissional, mas não é o dia perfeito do Marco empresário. O dia perfeito do Marco empresário é fazendo reunião, é falando com o time, é falando com clientes, é gerando propostas, entendendo caminhos criativos. E aí eu te confesso que eu costumo brincar com a minha esposa que eu falo que eu tenho uma bateria social um pouco curta. Então, os meus dias mais cheios de reunião são dias que eu chego no final do dia esgotado, né? Eu chego assim, vou dormir 8 horas da noite, sabe? Mas eu entendo que, assim, é o melhor para o marco empresário, é o melhor para a Monkey, é o melhor para os nossos times e é o melhor para os nossos clientes. Então, em detrimento do marco profissional, eu deixo o meu marco empresário tomar conta e sair fazendo reunião, sair fazendo call, entrevista, conversa.
E aí eu tento sempre trabalhar a minha bateria social para que ela dure até o final do dia com mais força. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, Marco. Muito obrigada pela sua partilha, por toda a riqueza que deixou aqui connosco, daquela que é a sua experiência, no outro lado do Atlântico, mas na verdade para todo o mundo. E queria dizer mais uma vez, foi mesmo um prazer tê-lo aqui. Falamos então do seu percurso como empresário, do crescimento da Monkey Business e desta mudança tão clara na comunicação corporativa, onde o motion design já não é tendência, é uma prática e é o futuro. Obrigada mais uma vez. A quem está desse lado, obrigada por acompanharem mais um episódio do Comunicar que nos entendemos. Se gostarem, partilhem, enviem sugestões e continuem connosco. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a Comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!